Então é isso aí, gente. Bom dia. Vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu colocar da. Ok, todo mundo está vendo aqui? Ah. Esse aqui foi aquela lista que eu fiz que tinha da segunda lei de Mendel, aí linkage também. Linkage, tipo, linkage não cai muito em prova, não. Um dos vestibulares que cobra linkage é tipo, é FUVEST. Mas Enem já até caiu, mas uma questão muito mais de interpretação do que estava apresentando, se encaixava na segunda lei de Mendel, ou se era linkage com crossover. Então, assim, não cai com muita frequência. Dessa lista aqui, a questão que eu achei mais trabalhosa, não difícil. Gente, tem uma coisa, um desenho aqui. Que loucura! Vocês viram isso também? É uma linha amarela aqui, gente. Tá. Questão que eu achei mais trabalhosa dessa foi essa aqui, ó, número 4. Porque tinha um monte de característica para identificar, né, para ficar fazendo. Ô, gente, se vocês mandarem algo no chat, eu não vou conseguir ver, tá? Inclusive, deixa eu só ver um negócio. Aí eu tô aprendendo a usar o Zoom. Ah, vai ficar aparecendo Move this window. Pera aí. Deixa eu só parar o stop share aqui rapidinho. Ou eu vou precisar que vocês me respondam em algumas coisas para eu ver que eu não estou falando sozinha, tá, galera? Senão eu vou achar que ninguém tá vendo nada. Tá bom. A gente só desliga o microfone para não dar interferência. Não, sim. Então, olha só. Peguei essas questões todas aqui, eu resolvi. Então, o que eu queria saber primeiro? Dessa lista aqui, quais foram as questões que vocês não conseguiram fazer ou tiveram dificuldade de fazer? Eu achei tranquilo. A única coisa pra mim que tá dando errado, mas eu acho que assim, toda questão que eu faço de genética, assim, é porque toda vez que eu faço que era pra dar 3, 9 pra 3 pra 3 pra 1, não fica com números além de 16, mas dá 9 pra 4 pra 4 pra 1. Porque, tipo, Para 4? porque, por exemplo, nessa questão aí 1, eu fiz aí tal, pipopô, e aí no final, quando você vai fazer os gametas, fica Vzinho, Ezão e Vzinho, Ezinho, certo? Não necessariamente. De qual que você está falando? Do cruzamento aqui, ó. É, Eu vou até abrir uma coisa aqui do Windows, do Word, que aí. Ai, gente, tipo, toda vez que eu abro qualquer página fica aparecendo isso. Deixa eu colocar que eu vou tá. compartilhar minha tela toda. Independente da tela aqui, ó, screen, melhor. Pronto. Essa questão aqui, vamos lá, segunda lei. A Drosophila melanogaster é um organismo modelo, blá, blá, blá. A galera usa muito. Duas mutações recessivas observáveis nessas moscas são asas vestigiais. Então, asa vestigial seria Vzinho, Vzinho. Corpo escuro e Ezinho, Ezinho. Após o cruzamento de uma fêmea com asas vestigiais com um macho de corpo escuro. Gente, vocês estão vendo essa linha aqui, ó? Gente, de onde surgiu essa linha? Vocês Tô viram? vendo. Aham. Que merda é Tô essa? vendo. Eu não tenho nem como editar isso aqui no meu coisa. Ai, meu Deus do céu. Ai, então já estão usando meu computador, os hackers. Olha só. Disposição, hackear essa hora da manhã. Não, mas aqui é essa hora da manhã, né? Em outra hora no mundo. Com certeza. Aí, ó. Após o cruzamento de uma fêmea com asas vestigiais com um macho de corpo escuro. Não falou qual que é a cor do corpo dela e não falou como que é a asa desse macho. Então, você já colocaria aqui nesse caso, tipo, a fêmea de asas vestigiais, deixa eu aumentar bastante a letra aqui. Vou botar 24. A fêmea seria tipo Vzinho, Vzinho, e o macho, Ezinho, Ezinho. Só que a gente não sabe como que é a complementação aqui, né? Aí, vou até fechar isso, porque fica mais fácil de ficar indo e voltando. Aí tá escrito, deu assim, esse segundo resultado.
Primeiro, F1, todos os machos e fêmeas com fenótipo selvagem. Quando a gente fala toda vez de fenótipo selvagem, como é que a gente mostra, como que é o genótipo de um selvagem? Alguém tem ideia? Selvagem... Seria Pode falar. hétero... Como é que era? Ah, não lembro. Então, no caso aqui, eu vou colocar o heterozigoto. Mas o selvagem é sempre dominante. Então, tá vendo? Pelo menos um dos alelos aqui tem dominante. Então, o fenótipo realmente é selvagem, mas a gente sabe que o cruzamento deles não teria como dar Vzão, Vzão, Ezão, Ezão. Então, é Vzão, Vzinho, Ezão, Ezinho. Aí, volta aqui. F1, todos os machos e fêmeas com fenótipo selvagem. F2, esse F2 ele não falou, mas ele cruzou F1 com ela mesma, né? Então, ele fez F1 com F1. Então, Vzão, Vzinho, Ezão, Ezinho, com Vzão, Vzinho, Ezão, Ezinho. Ah, o que deu aqui? Deu 9 selvagens. Então, se é selvagem, 9 selvagens. A gente vai colocar Vzão, traço, Ezão, traço, para ser selvagem. Aí deu 3/16 de asas vestigiais. Para ser asa vestigial, eu sei que é Vzinho, Vzinho. Então, eu vou botar asa vestigial. Eu sei que é Vzinho, Vzinho. E, por enquanto, eu não sabia isso daqui. Só vou colocar a característica geral, tá? Depois a gente complementa. Aí tem corpo escuro. Corpo escuro. Corpo escuro é Ezinho, Ezinho. Então, boto isso daqui, Ezinho, Ezinho. E, no caso, último, asas vestigiais e corpo escuro. Então, deixa eu abaixar até aqui. Asas vestigiais e corpo escuro. Aí sim, é Vzinho, Vzinho, Ezinho, Ezinho. Sabendo disso daqui, eu posso complementar eu sabia o genótipo dos outros, né? Mas assim, tá. Eu preciso saber genótipo para essa condição aqui agora? Não, porque a gente vai lendo aqui, ó. As proporções fenotípicas obtidas em F2 indicam ausência de dominância, pois houve alteração nas proporções esperadas. Não, está de acordo com a proporção da segunda lei de Mendel. Os resultados obtidos em F2 indicam um dihibridismo envolvendo 2 genes autossômicos com segregação independente. Sim, dihibridismo. Eu estou dizendo, tipo, Vzão, Vzinho, Ezão, Ezinho, né? Você tem um dihibridismo e aí está envolvendo os 2 genes autossômicos que têm segregação independente. Se não tivesse segregação independente, seria caso de linkage. Então, a proporção não seria essa daqui. Essa não é muito uma questão que você tem que fazer as contas. É mais interpretar mesmo. Então, a questão eu achei ok. O problema pra mim foi que, tipo assim, é porque quando você coloca o 1/16 de asas vestigiais e corpo escuro, esse 1, ele continua contando nas asas vestigiais na minha cabeça, entendeu? Porque, tipo, quando você coloca 3/16... Ah, não, olha só. Não. Ó, quando a gente fala, ele é asa vestigial e corpo escuro. O outro de asa vestigial vai ser asa vestigial e corpo claro. Não tem como você considerar, igual assim, o fenótipo, lembra que é uma coisa e outra. Não é uma característica só. Se eu perguntasse para você, dessa filiação 2, quantos tem asa vestigial? Aí tudo bem. Mas tá vendo? É asa vestigial e corpo escuro. Aqui não está escrito os outros, mas eu poderia colocar aqui asa vestigial e corpo claro. Ou corpo cinza, sei lá, ele não falou. Esse é corpo escuro? Corpo escuro aqui e asa... Esse era corpo escuro e asa normal. Mas aí, se você fosse ver no geral, por exemplo, seriam as vestigiais, seriam 4, né? Ah, tá. Quando você fala assim, de asa vestigial, tá, tudo bem. Ah, tá. Por isso que... Mas quando você vai considerar características, você não vai considerar uma só. Só se ele estivesse perguntando de uma só. Então, aqui ele está te dando resultado, está faltando informação, mas isso daqui é pegadinha. Está faltando informação, mas quem tem asa vestigial... Se eu tenho 1/16 de asa vestigial e corpo escuro, obrigatoriamente essa outra aqui é asa vestigial e corpo claro. Se eu tenho 3/16 de corpo escuro,
Aqui, então, o corpo escuro vai ser com asa normal, porque você já tem corpo escuro com asa vestigial aqui. Você não pode ter repetição de fenótipo, senão estaria tudo junto. Ah, tá, entendi. Aham. Aí, olha só. Aí a 4, né? A terceira aqui, as proporções obtidas em F2 estão de acordo com a segunda lei de Mendel e o princípio da segregação independente está certa. E os pares de alelos desses genes estão localizados em cromossomos homólogos. Essa daqui eu até tinha errado quando eu fiz. Eu falei assim, não, os pares de alelos estão sim. Mas ele está considerando desses genes. Então, eles não estão no mesmo cromossomo, né? Estão em cromossomos não homólogos. Então, essa última aqui seria falsa. Aí fica essa letra E aqui. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Ok? Essa daqui é muito molezinha, né, gente? A 2. Segundo as leis de Mendel, nas células somáticas, os genes encontram-se aos pares, porém, durante a formação de gametas, eles segregam. Era só você olhar o genótipo dessa galera aqui. Tipo, Vzão, Vzinho, Tzão, Tzão, não produz gameta V, outro Vzinho, outro Tzão, né? Vai produzir Vzão, Tzão ou Vzinho, Tzão. Rzão, Rzão, o gameta dele é só Rzão. Czão, Czinho, Mzão, Mzão, o gameta Czão, Mzão, Czinho, Mzão. Bzão, Bzão, Azão, Azinho, Bzão, Azão, Bzão, Azinho. Então, aqui é a letra D. Porque o último está mostrando Dzão, Dzão, Ezão, Ezinho. Os gametas é Dzão, Ezão, Dzão, Ezinho. Lembra que você pega uma letra de cada gene para formar os gametas. Olha só o Luiz Felipe chegando agora, hein? Denuncio mesmo. Deixa eu anotar aqui. Inexplanado. Ok? Vamos lá. Aqui essa 3, né? Como resultado do cruzamento de 2 coelhos duplo heterozigotos, nasceram 360 descendentes deste total, o número de coelhos com o mesmo genótipo dos genitores. Tá, esse daqui, vou até apagar esse aqui. Lembra, os coelhos, se ele é duplo heterozigoto, azão, azinho, bezão, bezinho. Essa aqui é tranquila também. Só você fazer o cruzamento de cada gene separado, né, que dá azão, 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 azinho. Ó, tinha arrumado aqui. E azinho, azinho, bezão, bezinho, vezes bezão, bezinho. Bezão, 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 bezinho, bezão, bezinho, bezinho, bezinho. Mesmo genótipo dos genitores, você considera isso daqui e você considera isso daqui, né? Aí, mas aqui presta atenção, o enunciado, número de coelhas, isso daqui fica subentendido que a gente tem que fazer o quê? Multiplicar por meio? Aham. Então vai ser meio vezes meio vezes meio. Tá? Isso daqui dá 1/8. E aí, 1/8 de 360 indivíduos, só você fazer a multiplicação e dividir depois, você vai ver que dá 45 filhotes coelhinhas fêmeas. Deixa eu vir para cá. Essa 4 aqui, ela é trabalhosa, mas ela não é difícil. Alguém teve problema com ela? Não, eu achei ok. Né? Ela só é trabalhosa, porque você tem que analisar 4 genes e genes que têm questão de dominância diferente. Então, a gente tem dominância em A no gene C, você tem dominância do sistema BO, mas também tem codominância, e tem dominância incompleta em relação ao tipo de cabelo, né? Vocês lembram o que é dominância incompleta? É que tem um fenótipo intermediário entre... Isso. Então, assim, ali tá dizendo que uma pessoa, tipo, um cabelo crespo misturado com cabelo liso, provavelmente deve sair, sei lá, um cabelo ondulado. Ele só não colocou aqui. Então, assim, eu não vou nem pegar essa aqui para resolver. Queria ver se alguém não conseguiu. Se alguém não conseguiu, a gente faz. Foi? Então tá. Quero pegar essa aqui, ó, da FUVEST, né? Em determinada espécie, os locos dos genes A e B situam-se no mesmo cromossomo. Na meiose de um indivíduo duplo heterozigótico, azão, bezão, barra, azinho, bezinho, ele está em qual formato, gente? Cis ou trans? Trans, né?
cis, Não, não sei. lembra que o cis é quando você tem, tipo, dominantes no mesmo cromossomo e, sei lá, recessivo no homólogo dele. Trans vai ser quando é diferente. Quando você tem, tipo, azão, bezinho, barra, azinho, bezão, por exemplo. Aí seria trans. Agora, quando tá azão, bezão, eu vou até abrir aqui a aula de herança para mostrar o... Ai, cadê? Herança sexual. Deixa eu voltar aqui. Não, olha eu, hein? Coisa errada. É linkage. Burrona. Linkage. Aqui. Arranjo cis e arranjo trans. Ah, mas o outro cromossomo dele tá, às vezes estava, sei lá, diferente. Se um cromossomo tiver essa organização aqui, tá no cis. O trans você já tem ao contrário. Então a representação, se você bate o olho e já diz que é desse jeito, é cis. Você já desenha eles no mesmo cromossomo. Se tá desse jeito, é trans. Você já vai e faz o desenho logo. Isso daí já ajuda muito, tá? Nas questões. Aí tá mostrando aqui, ó, que é um indivíduo duplo heterozigótico, ocorre permutação desses locos em 80% das células. Então, aqui é uma questão que eu estou dizendo de permutação na célula. É aquela condição que eu falei que você tem que considerar o total das células depois. A porcentagem esperada dos gametas azão, bezinho, é um gameta recombinante. Como é que eu sei que é um gameta recombinante? Dá uma olhada no genótipo dessa pessoa aqui. Se esses genes, vou até voltar aqui, ó. Se esses genes, eles estão no mesmo cromossomo, se não tiver crossing over, quais são os gametas que essa pessoa que tem arranjos cis, ela pode formar? Azão, bezão e azinho, bezinho. Só. Ela só poderia formar azão, bezão quando ela passa esse cromossomo e azinho, bezinho quando ela passa o outro. Isso sem considerar crossing. Ali no enunciado falou que acontece crossing. Então, azão, bezão, azinho, bezinho seriam os gametas parentais. E como é que seriam os gametas recombinantes? Azão, bezinho e azinho, bezão? Isso, esses seriam os recombinantes. Isso daí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou chegar lá naquele slide que fala das células para a gente visualizar isso melhor. Aqui. Finge que esse é o cromossomo da pessoa, tá? Esse era o cromossomo lá que deu no enunciado, que é igual mesmo. Então, na hora de formar os gametas, aqui ele está duplicado, então todos os genes que tem nessa cromátide, isso aqui é antes do crossing, peraí. Não é esse slide aqui não, peraí. Vou mostrar. Ai, cadê? Aqui. Bom. Então, a gente tem azão, bezão, a cromátide idêntica a ele, azão, bezão, e o outro cromossomo, azinho, bezinho, e a cromátide idêntica, azinho, bezinho. Fez o crossing over, nós temos, ó, azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. E aí, quando termina aqui, ó, os gametas. Você tem gametas parentais, que são aqueles que não fizeram o crossing, e gametas recombinantes. O que é para vocês fazerem agora? É aquela outra parte aqui, eu volto para cá. Ó. Teve uma questão aqui que eu falei, que está em arranjo cis, que é a mesma coisa, e 40% das células ocorre crossing. É a mesma coisa do enunciado, só que no nosso caso, o enunciado colocou 80%. Então, eu mostrei aqui, ó, as células que não sofriam, as células que sofrem. Mesma coisa, os gametas que a gente tinha acabado de ver. Como é que eu vou distribuir? Ele está perguntando quantos por cento tem de azão, bezinho, né? O que eu faço aqui?
esse valor 80%, ele falou que aconteceu nessas células. Então, eu mostrei 80% das células sofreram crossing. Mostrei essas células. Esses são os gametas das células que ocorreram crossing. Só que nem todos os cromossomos aqui, desses gametas, teve crossing over neles. O que você faz, você vai pegar esse valor de 80% e vai distribuir aqui. Então, vai ficar tipo 20% de chance de sair isso, 20% de chance de sair isso e 20% de chance de sair esse. Fazendo isso, ó, eu acho que eu até tinha uma resolução aqui parecida, tipo essa. É a mesma, né? Agora que eu vi, que eu botei a mesma questão. Enfim. Ó, A e B, fiz 80% de permuta nas células. Fiz o cruzamento, você vai pegar 80%, dividir em todos esses gametas que carregam cada um esse tipo de cromossomo. Você vê que esses dois aqui são os recombinantes, mas ele quer saber de azão Bzinho. Então, a azão Bzinho, a chance de sair é 20%. Se eu perguntasse qual é a porcentagem esperada de gametas recombinantes, qual que eu marcaria aí? O 40? 40%. Qual seria a porcentagem de gametas não recombinantes nessas células? Ele tem que enfatizar nessas células. Por quê? Lembra que 80 passaram por crossing over, mas 20 não passaram. Então, se você fosse considerar qual é a porcentagem de gametas parentais em todas as células, sendo elas passando por crossing over ou não, você teria que pegar a porcentagem das que formaram gametas com cromossomos sem crossing over. Então, aqui você teria 20 mais 20, e você pegaria aquelas células que não passaram por crossing over, porque obrigatoriamente elas vão formar gametas parentais, azão Bzão e azinho Bzinho. Aí você teria que somar as probabilidades, as porcentagens, né? Essas linkage é uma coisa que, caraca, eu quando aprendi assim, tipo agora foi, que é trabalhoso, né? Para entender os enunciados e tal. Aí, eu adoro esse tipo de questão aqui. O gene XYZ de um cromossomo tem as seguintes frequências de recombinação. Como é que a gente faz isso daqui mesmo para saber a posição? Tem que ver Tem que fazer do mais distante, né? Que Isso. colocar aqui está mais próximo de 30, aí mais distante. Isso, olha só. Então, você botaria X e Y, estão mais distantes. Aí você vê que o Y e Z é o segundo mais distante e Y e X é mais próximo. Aí eu tinha feito e tinha dado Z, Y, X. Aí eu olhei, não tem Z, Y, X, não tem problema. É só você pegar aquilo que você fez e virar, né? Então, ficaria X, Y, Z. Letra B. Esse Professora, tipo de questão aqui é muito gostosa. Pode repetir essa, por favor? Posso? Olha só. Vou desenhar aqui para tu. Tó para tu. Você está dizendo que X e Y tem 15% de distância. Aí botou Y e Z tem 30% de distância e Z e X tem 45%. Ah, qual vai ser a posição? Como eu sei que esse daqui é o mais distante, vou começar por ele. Então, você pode representar, tipo, o Z aqui e o X aqui. Eu sei que eles são mais distantes. Aí, vamos ver o próximo. Y e Z tem 30%. Então, o Y teria que estar mais para cá. Ah, mas será que ele pode ficar aqui? Pode, porque ele está mais próximo de X. Então, vou até colocar ele mais para cá, assim, ó. Então, você vê do mais distante para posicionar, depois você vê o menos distante, aí o menos distante, você poderia pensar, pô, mas eu vou colocar o Y para cá, ou eu vou botar o Y aqui para o lado esquerdo? Como é que eu sei isso? Olhando a relação do Y com X. Ah, não, ele está mais próximo de X, então é ele para cá. Aí você formaria, tipo, essa é a formação. Quando você for olhar isso no gabarito, lá nas alternativas, não tem alternativa Z, Y, X, porque ele fez um sentido oposto. Vou fazer o sentido que ele fez.
Z e X é 45%. Ele colocou o X aqui e ele botou o Z aqui. Aí ele viu que Y e Z tem 30%. Ah, será que é para cá, para a direita ou para a esquerda? Vai ser para a esquerda, porque Y e X eles são mais próximos. Ah, então eu vou colocar o Y aqui. Aí é a mesma coisa, só como se eu tivesse pegado aquela fita que eu tinha feito, né, do cromossomo, e eu espelhei. Aí você vai procurar no enunciado, você consegue achar essa opção, X, Y, Z. Foi? Foi. Valeu. Nada. Aí, ó, agora essa última aqui. Isso daqui é um tipo de questão boa de linkage quando cai. Porque lembra que se você está analisando os gametas formados por indivíduos heterozigotos, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, um estudante percebeu a seguinte proporção: meio BC e meio Bzão, Czão, meio Bzinho, Czinho. Só. Diante desse dado, ele pode com certeza afirmar: não é caso de segregação independente. Por que que não? Se fosse segregação independente, como é que mostraria os gametas? Qual é a porcentagem de cada um? Dá uma olhada aqui, ó. Olha o genótipo dessa pessoa. Quais são os gametas que essa pessoa pode formar? Desconsidera que seja linkage, tá? Bzão, Czão, Bzão, Czão, Bzão, Czinho, Bzinho, Czão, Bzinho, Czinho. Essa pessoa formaria 25% de cada um. Isso daí seria um resultado no caso de segregação independente, tá? Ah, segregação independente com crossing over. Cara, segregação independente, eu estou dizendo de genes que estão em cromossomos separados. Você, quando fala crossing over, você está dizendo dentro de um mesmo cromossomo homólogo. Não teria como. Se você troca fragmentos entre um cromossomo não homólogo com outro, você tem problemas. Você pode ter diversas aquelas aneuploidias, você pode ter aneuploidias, não, problemas de mutações cromossômicas estruturais também. Então, também não é o caso aqui. Trata-se de um caso de linkage com crossing over. Se fosse linkage com crossing over, você acharia os gametas, mas você acharia 40% de Bzão, Czão, 40% Bzinho, Czinho, 20% deixa eu ver qual que é a outra que a gente tinha falado. Bzinho, Czão e 20%, qual que é a outra combinação, gente? Pelo amor de Deus. Bzão, Czinho. Porque quando a gente fala de linkage com crossing over, você vai ter gametas parentais em maior quantidade do que os gametas recombinantes. Aqui, ó, trata-se de um caso de linkage sem crossing over. Essa é a resposta certa. Porque se não tiver crossing over, esses dois genes aqui, eles estão no mesmo cromossomo. A gente se encaixa nesse negócio aqui de novo, do cis e trans. Bzão. Como é que eu sei que o Bzão e o Czão estavam no mesmo cromossomo? É só olhar o gameta. Se o gameta dele é meio disso e meio disso, quer dizer que o Bzão e o Czão estão no mesmo cromossomo e quando eles vão ser herdados, serão herdados juntos, e o Bzinho e Czinho também. Então, vocês podem até escrever, ó, quando é linkage sem crossing, 50% de cada gameta. Quando é linkage com crossing, 40, 40, 20, 20. Sendo que os parentais terão 40% cada um e os recombinantes 20, 20. Segregação independente, 25% dos 4 tipos de gametas. Ok? Bianca. Oi. O Gabriel Alfredo pediu para perguntar, ele falou no chat. Alguém pergunta para ela se quando a porcentagem de recombinação é maior, eles não estariam mais perto? Não, olha só. Ah, tá, não. A taxa de porcentagem de recombinação indica a distância deles. Se a taxa de recombinação for tipo 80%, isso quer dizer que eles estão a uma distância de 80 unidades de recombinação. Eles estão mais distantes, tá? Tanto que quanto mais distantes os genes estiverem,
entre eles, assim, no mesmo cromossomo, é mais fácil de acontecer a recombinação do que se eles estiverem muito próximos. Então, não, isso daí é o oposto, Gabriel. Se você tiver uma maior taxa de recombinação, quer dizer que eles estão mais distantes. Esse foi. Deixa eu voltar aqui. Vou fechar esse. Deixa eu fechar. Então, assim, linkage, gente, não se preocupem muito, não. Tá? Tipo, cai, mas cai bem menos. Às vezes cai de uma forma mais de boa. Eu acho que esse slide aqui foi eu resolvendo para o pré-vestibular que eu dou aula aqui, que eu usei o mesmo slide, mas outras questões. Dá uma olhada, isso aqui ó, é questão do Enem, cadê? Vou mostrar para vocês como é que apareceu. Isso aqui é uma questão do Enem que já caiu o linkage, há muito tempo atrás. Está mostrando assim, ó, em uma situação de linkage, o genótipo do indivíduo, azão, bezão, azinho, bezinho. Como? Ou seja... Delícia. Opa, delícia! Meu Deus. Ou seja, ele é heterozigoto cis. Então, já falou que ele é cis. Em uma amostra de 100 células desse indivíduo, durante a meiose, ocorreu crossing over entre os locos A e B em 20 espermatogônios. Então, acontece em 20% das células, resultando nesses gametas aqui, ó. Então, azão, bezão, azinho, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Aí tá perguntando, com relação aos diferentes tipos de gametas, pode-se dizer que... Aí eu coloquei aqui, ó, de 100 células, 20 delas ocorreram recombinação, logo em 20% das células. Eu fiz aqui o esquema de novo, peguei o cromossomo duplicado, fiz o crossing over, mostrei como seria cada um desses gametas. O que eu tenho que fazer? Se 20% das células aconteceram isso, você pega esse 20% e divide igualmente em relação a esses gametas. Você vê que você tem 5% desse parental, 5% desse outro parental e 5% de cada recombinante. Aí aqui já estava dizendo, foram formados 10% de gametas recombinantes, certo? Porque ó, os recombinantes aqui, se é 5% cada... Gente, apareceu uma seta aqui que eu também nunca fiz, eu tô ficando bolada. Vocês viram essa seta que apareceu aqui também? Seta? Tô Não, é vendo porque quando eu apertei assim, ó, apareceu uma seta vermelha para cá, assim. Eu vi. Gente, eu tô ficando bolada, não é possível. Eu vi também. Ou meu computador, sério, meu computador, ele tá... Os hackers estão usando. Mas a gente vai mudar isso, porque o Google Meet, a partir de agora, de maio, ele já estará disponibilizando de graça, sem limitar tempo, para competir aqui com o Zoom. Aí eu não usarei mais o Zoom, porque o Meet é muito melhor, tá? Nossa. Ele é muito, muito melhor. Eu estou dando aula em um colégio pelo Meeting. É muito melhor. Aí, ó, aqui já seria a letra certa. Foram formados 10% de gametas recombinantes. Aí, letra B. Foram formados 20% de gametas parentais. Não, né? Ó, temos 5% de um parental, 5% do outro. Seria 10 também. A frequência de cada um dos 4 tipos de gametas é 25%? Não, é 5%. Os gametas azão, bezão, por terem 2 genes dominantes, têm uma frequência maior do que os outros? Não faz diferença nenhuma. Isso daqui é sorteio igualmente. Os gametas azinho, bezinho, por terem 2 genes excessivos, são menos frequentes? Não, todo mundo é igual. Então, isso aqui foi uma questão do Enem. Só para mostrar para tu. Gente, estou muito bolada com esse negócio aqui. Eles estão me hackeando. Ai, meu senhor! Agora, olha só. São os aliens, professora. Ah, não fala isso não. Tenho medo de ET. Olha só. Oi, é melhor que humano. Oi? O que você Antes falou? ET do que humano. Ah, né? Olha, esse povo não acordou. Ai, deixa eu só ver aqui, ó. Quem tinha mandado um gatinho dentro do Pringles, gente?
Só vocês mesmo que estão aqui que leram, gente. Vou denunciar todo mundo que não estava aqui na aula. Ô, professor, Oi? eu demorei um pouquinho para chegar, mas porque, tipo, eu tava com um problema na internet aqui no computador, entendeu? Ah, eu achei que você tinha perdido o ônibus. Não tem essa desculpa, não. Ó, Padum. gente, essa lista de determinação do sexo e herança dos cromossomos sexuais, determinação do sexo não é algo que cai também muito, não. Herança dos cromossomos sexuais, essa aí cai com peso. Com peso. E aí, o que eu queria mostrar para vocês? Tem até uma das questões aqui, eu tive altas dificuldades para fazer, mas a de determinação do sexo, tá? Então, assim, quando a gente fala determinação do sexo, o tipo XY, ele está presente em humanos e várias espécies, vegetal também pode ter, X0 na maioria dos insetos, o ZW em aves, répteis, peixes e em lepidóptera, mariposas e borboletas, também é o ZW. O sistema haplodiploide, eu esqueci de colocar para vocês, mas vocês lembram que bicho tem isso aqui? Não tinha em uma planta, alguma coisa assim? Não, até tem, assim, a planta é haplodiplobioide, mas esse sistema haplodiploide em animal, que eu estou perguntando, é a abelha, tá? Por isso que tem essa questão aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, eu estava lendo aqui várias coisas. Fato ou fake sobre coronavírus. Nossa, eu estudei tanto sobre isso ontem. Para fazer a live. Abelhas haplodiploide. Vou mostrar para vocês aqui. Ah, esse aqui é ruim. Vou mostrar esse aqui. Essa imagem pequenininha. Pequena. Tá. Olha só. Como é que é a reprodução de abelhas? Isso às vezes pode cair em prova, sim. Mas, né? Deixa eu ver quem tem. Alguém mandou mensagem no chat? Consegui ver. Abelhas Minecraft, cadê? Agora que eu consegui. Gente, consegui abrir o chat, que bom. Ó, dá uma olhada aqui. Você tem a abelha rainha, ela é diploide, ela é 2N. O zangão, ele vai ser N, ele é haploide, ele só tem metade do número de cromossomos. A abelha rainha forma óvulos e cada óvulo tem metade do número de cromossomos dela. Então, se ela tinha 32 cromossomos, os óvulos serão 16 cada um. O zangão, ele é haploide, então ele forma as gametas por mitose. Então, se ele só tinha metade do número de cromossomos, ele era 16, ele forma espermatozoides com 16 cromossomos. Quando você tem fecundação, que é o espermatozoide fecundando o óvulo, você forma as próximas operárias ou rainhas, todas fêmeas. Caso o óvulo não seja fecundado, esse daqui é o caso de partenogênese, quando você forma um indivíduo sem fecundação. Então, você forma um zangão sem fecundação. Isso daqui é o exemplo de vida haplodiploide. Sistema, né? Fêmeas são diploides e machos são haploides. Aí na questão aqui estava falando justamente disso. O que eu queria ver, nessa parte de determinação do sexo, vocês conseguiram, não conseguiram ou tiveram mais dificuldade para a herança sexual? Porque a gente já pode ir para a herança sexual. Mano, a questão 22, eu fiquei meio em dúvida. 22, vamos para 22. Gente, eu fui olhando isso ontem, foi me dando uma raiva, porque eu falei, gente, mandei o gabarito arrumado. Mentira, que tava uma bagunça de novo. Nossa, eu fiquei num ódio. Depois eu mando, agora sim ele tá arrumado. Eu fui olhando, eu falei, gente, eu não acredito que eu botei tudo copiado. É porque eu tinha tirado umas questões aqui para vocês e aí eu esqueci de mexer no gabarito. Aí quando eu mexi, tava tudo bagunçado. 22, essa daqui, né? O heredograma abaixo mostra a herança da síndrome de Nance-Horan.
uma condição genética cujas pessoas afetadas têm catarata e dentição anormal. Qual o padrão de herança mais provável para a referida síndrome? Normalmente, essas questões que fazem isso, dá para você fazer aquele passo a passo direitinho. Então, você vê assim, ó, proporção de machos e fêmeas afetados. Você tem 3 homens afetados para nenhuma mulher. Então, a tendência é que provavelmente seja uma herança sexual. Aí você vê aquele outro segundo passo. Será que a herança ligada ao X ou restrita ao Y? Por que eu posso com certeza dizer que não é restrita ao Y? Porque tem uns homens que não estão afetados. Isso. Só alguns, né? Você tem vários homens nessa família que não são afetados. Isso não tem como acontecer. Todos os homens teriam que ser em todas as gerações, todos os homens afetados. Então, eu já sei que não é ligado ao cromossomo Y. Então, professora, aqui, tipo, no gabarito, tava B. Então, é porque o gabarito estava errado. O gabarito estava louco. Tá? Aí, não é ligado não é o Y. Então, assim, a professora aqui vacilou com vocês, entendeu? Foi pegadinha para ver se vocês estavam espertos. Olha só. Aí, continua. Então eu acho que é ligado ao X. Dominante ou recessivo? Aí você pode procurar aqueles casos, né? Mãe afetada, tendo todas pai afetado, tendo todas as meninas afetadas, é uma herança dominante. Mãe afetada, tendo todos os filhos homens afetados, recessivo. Se olha para esse heredograma, não tem como encaixar isso. Aí você pode fazer ainda uma última tentativa. Lembra quando a gente falou de pais com fenótipos iguais, tendo filhos com fenótipos diferentes? Os pais a gente representa como heterozigoto, no caso da herança autossômica. Aqui você também meio que faria um heterozigoto, mas vai fazer um pouquinho diferente. Porque lembra que se eu estou falando que está no cromossomo X, é só o X. Então, ó, vou colocar ele aqui. Vou desenhar. Finge que eu escolhi esse daqui. Aí, pais com fenótipos iguais, tendo filhos com fenótipos diferentes. Ótimo. Qual que é então, pais heterozigotos? Eu vou representar o X e o Y aqui desse cara. Não tem como eu representar ele como heterozigoto, porque ele só tem um cromossomo X. Então, a gente só faz o primeiro alelo do heterozigoto aqui. X razão. Essa mulher seria X, X. Ela, sim, a gente coloca como heterozigoto porque ela tem 2 cromossomos X. X, azinho. Esse cara aqui, ele é afetado. Todos os afetados, a gente coloca ele aqui, ó, como recessivo. Então, esse aqui ele poderia, sim, receber o X-azinho da mãe e o Y do pai. Como que é esse cara aqui? Se ele não é afetado, com certeza ele é X-azão. Teria como ele ser desse jeito? X-azão Y, né? Nossa, que horroroso. Tem, porque ele recebeu o X-azão da mãe e o Y do pai. E esse outro cara aqui? X-azinho que veio da mãe e Y aqui. Teria como acontecer? Então, esse tipo de questão, o que a indicação mesmo é que você distribua o genótipo por todo o heredograma. Porque, às vezes, um só pode parecer para você que é aquilo mesmo, mas não é. Mas essa questão, você faz o passo a passo, quando você distribui o genótipo, você vê que pode ser, sim, um caso de ligado ao X recessivo. Mas por que não pode ser autossômico recessivo? É só você pegar toda essa família aqui e distribuir os genótipos para ver se encaixaria. Mas então, quando ele não fala, tipo, que o afetado é dominante ou recessivo, a gente já pressupõe que ele é recessivo? Não, não pressupõe, não. Você olhou, nesse caso, nesse heredograma, eu vi o quê? Que eu poderia encaixar uma última regra. Pais com fenótipos iguais, tendo filhos com fenótipos diferentes. Isso daqui numa herança autossômica, a gente ia colocar que essa mulher é azão-azinho, que esse cara é azão-azinho, e esses 2 filhos seriam azinho-azinho. Tá? Aí, esses 2 caras aqui que são azinho-azinho, isso daqui se encaixaria numa herança autossômica, eu estou dizendo um exemplo, tá? Pais com fenótipos iguais, com filhos com fenótipos diferentes.
Como é que a gente coloca esse tipo de macete em herança sexual? Ó, azão, azinho, X, azão, X, azinho. Quando a gente... que era da mulher, né? O cara... não tem como você colocar X, azão, Y, azinho. Então, você só representa um alelo dominante só, azão. Os filhos todos afetados, os homens aqui, não tem como você colocar X, azinho, X, azinho. Você representa só o que está em um cromossomo X. Vê se foi. Entendi. Mas é que, por exemplo, se eu esquecesse desse negócio, eu ia falar que era autossômico recessivo. Que, por exemplo, se... Tá, mas aí como é que você tem certeza se é autossômico ou não? Distribuindo o genótipo, deixa eu colar aqui de novo, por toda essa família aqui, para ver se daria para ser autossômico ou não. Então, ó, deixa eu... Aqui seria azinho, azinho, todo mundo aqui. Azinho, azinho. Azinho, azinho. Azinho, azinho. Azinho, 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 azinho. Você ia fazer isso. Ah, por quê? Que eu sei que é uma herança recessiva. Pais com fenótipos iguais tendo filhos com fenótipos diferentes. E o filho que está pintado, então, é recessivo. Obrigatoriamente, esse pai aqui tinha que ser azão, azinho. Essa mãe, azão, azinho. Aqui, mesma coisa, azão, azinho. Azão, azinho. Essa mulher aqui, como ela teve um filho assim, é azão, azinho. Eu acho que esse aqui é um que dá para encaixar também. Deixa eu mostrar para vocês. Azão, azinho. Aqui é azão, azinho, com certeza. Nesse caso aqui, com certeza também é azão, azinho. Deixa eu aceitar. Tem aquele negócio também de, tipo, contar quantos homens e quantas mulheres, né? Olha só, mas normalmente questões que te dão a opção... Deixa eu só fechar a porta aqui rapidinho. Normalmente, questões que te dão opção entre ser autossômico ou herança sexual, você tem que ter alguma coisa que descarte isso. Tipo assim, você distribuindo genótipos, você veria, não teria como ser um ou outro. Aqui, ó, nesse é azão traço. Tá? Aqui vai ser razão traço, né? Tipo assim, você distribuindo genótipos em relação à herança autossômica, aqui tá parecendo que tá rolando, né? Razão traço. Você vai distribuindo todos aqui. Aqui é razão azinho com certeza, e esses todos seriam razão traço. Tá podendo ser autossômico recessivo. Sim, poderia ser. Mas olha só, normalmente questões que te dão essas opções aqui, vai ter alguma coisa que vai eliminar ser autossômico e é ligado a uma herança sexual ou vice-versa. Mas aí como é que eu sei se é essa ou se é essa daqui? Justamente o que a Cecília falou. Olha a proporção. Se você tem mais proporção de um sexo sendo afetado do que o outro, herança sexual. Então, seria ligado ao cromossomo X excessivo. Mas é o passo a passo. Olhar a proporção, ver se é restrito ao Y, ver se é ligado ao X. Sendo ligado ao X, dominante ou recessivo, ver se tem aquela coisa do mulheres afetadas, filhas de homens afetados é uma herança dominante, que é o caso dessa questão aqui, ó, do Enem. Eu não coloquei lá, não? Olha, gente, eu não coloquei ela. Aqui, coloquei sim. Essa aqui. Essa daqui é um tipo de questão do Enem que está considerando justamente esse macete. Que você vê que pais afetados têm todas as filhas mulheres afetadas. Todas. Não tem um caso de mulher, filha desses caras aqui, que não é afetada. E aí, quando fosse falar, no heredograma, qual que é o padrão de herança, você vê dominante ligado ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam a doença. Então, você vai encaixando no passo a passo. Mas a última parte sempre é distribuir o genótipo. Porque vocês lembram que na aula de herança sexual, eu até mostrei aqui, quando a gente estava falando do macete,
Eu mostrei de um caso que parecia ser herança sexual e não era. Ó, aqui. Que era um negocinho gigante, né? Ah, tá, eu achei que era o outro. Não, esse aqui, ó. Por isso que tem que distribuir o genótipo, mas naquele caso ali, naquela questão, a gente distribuiu e daria um ou outro, aí você bate o martelo olhando as proporções. Ó, aqui você veria 4 homens para uma mulher, então provavelmente herança sexual. Restrita ao sexo? Não, porque temos homens não afetados, então é ligado ao sexo. Ah, dominante ou recessiva? Ah, eu acho que é recessiva, por quê? Pais com fenótipos iguais, tendo filhos com fenótipos diferentes. Pais heterozigotos, mas lembrando que a gente está falando de uma condição de herança sexual, então lembra que o homem a gente só tem uma representação do X dele, e tá. Aí eu peguei, então tá, vou distribuir o genótipo, que é a última parte. Botei aqui, a mulher seria X, azão, X, azinho. Esse cara seria X, azão, Y, né? Seria o heterozigoto, entre aspas. Olha essa filha. X-azinho, X-azinho. De onde que ela recebeu esse segundo cromossomo X aqui, azinho? Não tem como. Ela receberia obrigatoriamente esse do pai, que não é um alelo afetado. Então, isso daqui me mostra que não é uma herança sexual, é uma herança autossômica recessiva. Então, por isso que você tem que distribuir os genótipos. Sempre. Essas questões assim, é porque eu já peguei a manha de bater o olho e falar, isso daí é uma herança sexual recessiva, autossômico, o que for. Mas até eu pegar essa manha, foi que eu ficar fazendo os exercícios e sempre seguindo esse passo a passo e colocando o genótipo. Aí eu consegui aprender, tipo, depois de um certo tempo. Então, quanto mais exercício você fizer sobre isso, melhor você pega essa questão. Ô, gente, a aula vai acabar daqui a pouco, mas tem mais alguma aqui de herança sexual que vocês tiveram muita dificuldade? Deixa eu só ver uma que eu tinha marcado aqui. Tá. Essa 16 aqui vocês conseguiram fazer? Que fica falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Então, ó, pra mim deu falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 falso. Não, vamos lá. Você colocou falso, verdadeiro, tudo bem. Aí você colocou falso, verdadeiro? Não, nessa terceira eu coloquei verdadeiro, só que é falso. É falso porque quando você distribui os genótipos, você vê... Quando você vai pegar essa questão para fazer de novo, Livinha, você vai dar uma olhada nesse negócio aqui, ó. O que eu quero que você faça? Segue o passo a passo. Quando chegar na parte da distribuição do genótipo, essa família aqui que me mostra que não poderia ser uma herança ligada no cromossomo X, que é uma herança autossômica e não sexual. Aí você tenta fazer isso de novo e distribui os genótipos considerando como uma herança sexual. Aqui seria X-azão Y, essa mulher seria X-azinho, X-azinho. Esse cara seria afetado X-azão Y. Se ele recebe o cromossomo X da mãe, a mãe não era afetada. De onde que veio esse cromossomo X-azão dele? O pai. Não, não tem como. O pai só passa o cromossomo Y. Da mãe. Tá bom? Então, esse daqui, essa família me mostra que não teria como ser uma herança sexual. Dá uma olhada nessa menina. Ela é X-azinho, X-azinho, porque a gente já considerou que é uma herança dominante. Tá, um X-azinho veio da mãe, tudo bem. E o outro do pai. Não tem como. O pai é X-azão Y. Por isso que tem que distribuir os genótipos. Porque você vê umas pegadinhas dessa. Ok? Obrigada. Ô, gente, vamos fazer assim, ó. Como o nosso horário it's over. Essa parte agora, eu vou até parar de gravar aqui agora. Deixa eu voltar aqui para tu.